Boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems. E o nosso convidado de hoje, que está aqui ao meu lado, é Guilherme Costa, arquiteto e urbanista, líder da equipe brasileira da CH2M Rio em programas urbanos. Guilherme, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bom, Gilberto? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao nosso programa Urban View. E o olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar com o Guilherme aqui, é Urban Design. Como o planejamento urbano pode desatar o nó da mobilidade? Aliás, um nó que interessa a todos nós que vivemos nele, né? Então a gente vai conversar aqui com o Guilherme, entre outros assuntos, sobre como os deslocamentos, os seus propósitos e meios se alteraram ao longo da história. Planejamento urbano e tráfego. Os espaços públicos estão sendo desvirtuados? Quais as principais iniciativas de regeneração urbana, tanto aqui no Brasil como no mundo? E eu apresento para vocês aqui Sandra Lanza, que vai convidar você a participar do nosso programa e interagir conosco ao vivo. Sandra, tudo bem? Tudo bem, Gilberto? Tão interessante, hein? Muito. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View. Bom, eu quero começar convidando você a participar da nossa enquete do dia. Você vota lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br, e a gente sempre faz um tema e uma perguntinha relacionada ao que a gente está discutindo aqui no Urban View. No final do programa a gente traz o resultado e o nosso entrevistado comenta um pouquinho. Bom, a pergunta de hoje é: os congestionamentos cada vez maiores são um retrato da falência do modelo de mobilidade atual? São 3 opções para você votar. Opção 1, sim, chegamos à exaustão do modelo centrado no automóvel. Opção 2, não, os congestionamentos sempre fizeram e farão parte da vida humana. E 3, em termos, medidas simples como flexibilização do horário de trabalho e pedágio urbano podem resolver o problema. Bom, eu aguardo a participação de vocês e lá no finalzinho a gente volta a conversar sobre o assunto. Nosso convidado Guilherme Costa mandou uma frase aqui, quando a gente estava conversando com ele na pré-produção do programa, que a gente achou muito interessante. Ele falou assim: da mobilidade humana à mobilidade urbana, né? Então, nessa edição do Urban View, a gente quer conversar com ele sobre as perspectivas de se retomar a cidade como um ambiente mais equilibrado e sustentável à vida humana, à nossa vida. Então, a gente quer conhecer e discutir aqui projetos, conceitos que estão sendo pensados e conduzidos no Brasil e no mundo para permitir essa regeneração do tecido urbano e a melhoria da mobilidade nos grandes centros. Então, eu vou começar com a nossa conversa com o Guilherme aqui, justamente perguntando para ele assim, do ponto de vista histórico, né? Como é que a questão da mobilidade se alterou ao longo da história até chegar ao cenário, pelo menos em tese, caótico, no qual nós vivemos atualmente? Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar dizendo assim: a gente fala muito de mobilidade urbana, mas a gente está numa situação de imobilidade urbana em muitas situações, em muitas cidades. E isso se deveu a um processo, digamos, não sei se pode chamar de evolutivo, mas que começa quando, né, lá atrás, na pré-história, na história, quando o homem deixa de ser nômade e se sedentariza, né, passa a se aglomerar em núcleos que mais tarde vão virar aqueles núcleos urbanos das cidades, cuja complexidade vai se, digamos assim, num crescendo até a situação que a gente tem hoje. Então, o nó da mobilidade, como está aí no tema, é fruto de uma série de processos, às vezes espontâneos, ou até de tentativas de planejamento equivocado, ou de falta de planejamento, que gerou uma conjuntura muito complexa e que hoje trava em muitas cidades e dificulta a vida de muitos de nós, né? Então, você falou que, você usou um termo também muito interessante, que é desvirtuação dos espaços públicos. O que você considera uma desvirtuação dos espaços públicos? Existe essa desvirtuação? Bom, eu acho que em muitos casos existe pela falta de entendimento do que seja o espaço público, até o seu conceito na história e como é que isso pode ter, digamos assim, influenciado a história humana mesmo, né? A gente é o resultado de interações socioeconômicas que geram riqueza, geram oportunidade, organizam famílias, organizam as sociedades como um todo. E quando o homem começou a se sedentarizar, ele começou a estabelecer percursos
que eram percursos, digamos, previsíveis. De A a B você tem um percurso que era corriqueiro. Então, e aquilo se, digamos assim, amplia para malhas urbanas, ou dependendo da topografia, aquilo foi se adaptando ao terreno, mas sempre ligando dois pontos importantes, e as atividades que são suporte ou que são acessórias a esses dois polos, elas se organizam ao longo dessas vias, que vêm a ser as ruas. Então, as ruas, elas são o palco natural da interação socioeconômica. É onde se localizaram as primeiras oportunidades, os primeiros empreendimentos comerciais, de serviços e a própria residência. Então, esses usos, que é o morar, que é o trabalhar, que é o divertir-se, que depois a arquitetura moderna, o movimento moderno vem revisitar, eles começam a ocorrer no espaço público da rua. E como é que eles se desvirtuam? Quando a gente passa a planejar eles sob uma ótica estanque, de, por exemplo, fazer o tráfego fluir pura e simplesmente. Então a gente quer chegar de A a B, mas como a gente chega de A a B, a gente passa a fechar os olhos. Então, digamos, o objetivo se desvirtua e a gente hoje, inclusive, vê soluções dadas para as cidades que são soluções, digamos, eu costumo dizer, rodoviárias para um espaço urbano de cidade. O que você fala, desculpa, Gilberto, o que você fala quando fechar os olhos para isso? Quer dizer, entender um modal único utilizando, o que é isso? Eu acho que houve uma, digamos assim, com o movimento moderno, por exemplo, houve um entendimento de que a compartimentação da cidade, dos seus usos, e, portanto, o zoneamento de uma área urbanizada, ela deveria ser vocacionada e, digamos assim, o uso misto ele não era tão incentivado. Então, havia um certo grau de uso misto, mas havia uma alta especialização daqueles tecidos urbanos. Então, gerou uma necessidade de deslocamento. Tipo aqui, em São Paulo, na Moca, tradicionalmente era uma área fabril, tinham fábricas e tal. O centro da cidade tinha os negócios e o comércio, e aí você tinha alguns bairros residenciais. É mais ou menos nesse sentido que você fala, assim, essa particularização de áreas e bairros para uma determinada função. Sim, o exacerbamento dessa questão leva a uma necessidade maior de deslocar parte da população, por exemplo, na região norte, a zona norte do Rio, todo mundo que tem que servir as atividades econômicas, né, os empregos diretos e indiretos ligados à atividade central ali do Rio de Janeiro, sobrecarregam uma via, né, um modal, que é o modal do trem urbano, e que está sobrecarregado por quê? Porque o policentrismo que pode ajudar, digamos assim, a tirar o foco de somente um que a gente chama CBD, que é o Core Business District, e transformar a cidade em uma região policêntrica que possa dar oportunidades mais locais. Vamos lá, então, pelo que você está me falando, existe um primeiro grande, não sei se podemos chamar assim, um grande erro histórico, que é a concentração de atividades numa determinada zona da cidade. Você deu o exemplo do Rio de Janeiro, a gente sabe que o Rio de Janeiro tem um mar que limita de um lado, tem a montanha que limita de outro. Então você tem uma espécie de uma faixa, vamos dizer assim, onde você tem ali a zona da Barra da Tijuca, depois vem a famosa zona sul do Rio, a zona da orla turística, depois vem o centro e depois vem ali a zona norte carioca, tô certo? Tá certo. E digamos, boa parte das atividades, do comércio, dos serviços, etc e tal, estão localizados dentro dessa chamada Zona Sul, né? Então o pessoal que mora na Barra, por exemplo, tem todo mundo que se deslocar para trabalhar ali. E o pessoal que trabalha também aqui da Zona Norte, ou tem que se deslocar, passar pelo centro e para chegar à Zona Sul, ou de qualquer maneira vir de Niterói, de outras áreas, para estar... Então esse é o primeiro grande erro. Sim, se você pegar a Barra, como você citou aí, a Barra é um exemplo de planejamento modernista, em que, primeiramente, a densidade e a verticalização digamos, o afastamento do CBD original, da cidade centralidade original, sem uma solução de transporte a longo prazo, que fosse implementada para e passo com essa ocupação. Então acaba gerando essa dicotomia. Eu moro num lugar, trabalho no outro e tenho uma grande necessidade de deslocar aquela população. Vamos colocar a Barra como um novo marco imobiliário da cidade, mas até hoje ficamos uma Avenida das Américas ligando tudo. Graças a Deus, algumas soluções estão sendo implementadas, né? No Rio existe toda a questão da infraestrutura para as Olimpíadas e tudo, e vários projetos que estão sendo implementados. Nós estamos envolvidos em alguns deles, como por exemplo o metrô do Rio está sendo ampliado, a linha 4, e que vai chegar à Barra. Mas é uma solução cara, um metrô. Então o planejamento urbano pode antever algumas situações
para planejar uma cidade que seja sustentável a longo prazo. Segundo os governantes do Rio, o maior metrô do mundo, né? Porque tem os túneis mais longos, né? É verdade, mas eu acho que a gente está ajudando eles lá numa coisa específica, que é o projeto de segurança lá das estações, etc. Mas é uma solução, né, que a gente está tentando ajudar. Né? Então, eu estava falando aqui em 2 pontos. Então, o primeiro ponto seria esse ponto histórico que você falou, que é essa concentração, como é que você falou? Core Business District. Core Business District. Agora, tem uma outra questão também, que eu quero saber com você, se seria um segundo viés nessa discussão, que também é histórica, que é o Brasil, desde a época do Juscelino, né, onde governar era abrir estradas, focou o seu modelo de transporte em estimular e desenvolver a indústria automobilística, coisa que acontece até hoje. Até pouco tempo aí a indústria automobilística teve grandes incentivos de IPI, de redução de preço para poder vender mais carros. Então nós estamos falando de 50 anos aí, 60 anos que a gente vem focando, dando força para a indústria automobilística. E o segundo modelo que era abrir estradas, abrir ruas, né? Então a gente tem desde o abrir estradas do Juscelino ao modelo Paulo Maluf aqui em São Paulo, que governar é abrir túnel, avenida, acesso, etc. e tal. Então esse modelo, a gente poderia dizer que foi um modelo culturalmente criado em torno da individualidade do automóvel. Aí a gente pode, digamos assim, voltar um pouquinho e perceber como é que a urbanização e o urbanismo americanos, o modelo americano, influenciou toda uma urbanização, digamos assim, das eras modernas, né? A era pós-industrial, em que a máquina faz parte do deslocamento urbano, né? Que no começo a gente era pedestre, pura e simplesmente quando éramos nômades. E é interessante ver como a domesticação dos animais e a aperfeiçoamento da roda, ela acompanha o processo de sedentarização do homem. Na medida que as cidades se desenvolvem, a roda, os mecanismos e os veículos e a tração animal, eles evoluem. É interessante, a gente deixa de ser nômade, de migrar, fica settled, e aí a gente passa então a depender de deslocamentos previsíveis e a gente desenvolve mecanismos, né, baseados em motores, baseados na força de tração animal, que vão fazer isso. Então, essa ocupação que foi patrocinada no Brasil desde os anos 50 e que perdura até dias atuais, tem, digamos assim, seus equívocos. Né? Um país continental, como eram os Estados Unidos no começo e como o Brasil também, ele pode se dar ao luxo de que a Europa não se deu, porque a Europa, as cidades, elas, digamos assim, herdaram o tecido urbano nuclear de épocas medievas, de épocas antigas, em que não havia essas facilidades. Então, tudo era muito compacto, porque você transportar a sua produção agrícola para a feira, dali do final de semana ou do diário, é pesado, você vai carregar na mão, você não tem uma infraestrutura de saneamento básico que facilite, então tudo era muito compacto. Quando você vai para a era da industrialização, do automóvel, da locomotiva a vapor, você tem que desbravar o Far West. E aí você tem que fazer aquelas cidades grandes e espalhadas e ocupar o território. Então, houve também isso um pouco no Brasil, que se reflete até os dias de hoje. E aí ninguém talvez tenha colocado de uma maneira inteligente ou apropriada o dedo na ferida do que estavam gerando para as cidades. E daí as cidades, eu vi uma coisa muito interessante no seminário ontem, daí as cidades onde a locomotiva parava é onde se desenvolvia. Sim, sim. E a partir dali, quando vem o automóvel, porque a locomotiva a vapor é o início, né? Mas sim, depois vem o automóvel. E aí o automóvel é a grande revolução. Pra você ter ideia, eu estava lendo uma coisa muito interessante, como Detroit, que era o centro da indústria automobilística americana, alterou completamente a visão da legislação americana com relação ao pedestre. Na década de 20 e 30, eles completamente aniquilaram o pedestre da via pública como o seu direito primordial. E o carro passou a ser o senhor das ruas. E as escolas, por exemplo, criança na rua era vista como uma coisa completamente equivocada. E, na verdade, não é assim que deve ser. Agora, então, pegando esses dois vieses que nós estamos conversando aí, então você tem o primeiro viés, que é o modelo, digamos, não policêntrico, né, das cidades, um modelo centrado em alguns pequenos núcleos, né, para onde muitas pessoas deslocam. E essa questão histórica do foco no automóvel, no desenvolvimento de estradas, de avenidas, túneis, etc. e tal, a gente pode dizer o seguinte, vem a pergunta que não quer calar, os congestionamentos urbanos cada vez maiores representam a falência do modelo atual? Não, eu acho que não. Eu acho que
Olha, como está, eu acho que é muito óbvio que não pode ficar, né? Não existe uma solução única, mas é falência do ponto de vista, assim, o carro é um modelo falido, então depende do contexto, né? Num contexto de uma megalópole, em que há muitos deslocamentos e não tem um transporte de massa que cubra todo esse tecido urbano, o automóvel já está provando que está um modelo falido. Pelo menos o automóvel individual, dirigido por uma pessoa para se deslocar do seu trabalho para sua casa, isso vai cair porque pessoas que já estão vendo isso, já estão deixando o carro em casa, dando o seu jeito, mudando suas rotinas. Então eu acho que é falido nesse sentido. Agora, o carro tem futuro? Eu acho que tem, como um dos modais que auxilia o deslocamento urbano, a mobilidade urbana, né, nos centros grandes e menores, né? Tem muitos locais dessas cidades nossas que não existe transporte público, não tem como a pessoa chegar sem automóvel, e a inclusão social que se fez na última década também se traduziu do ponto de vista de motorizar a classe emergente. Então, ampliou um processo de problematização desse modal. Agora, você vê exemplos aqui, como acontece hoje na cidade de São Paulo, e a gente vem abordando isso em diversas edições do Urbanville, que é, de repente, por exemplo, assume uma administração na prefeitura municipal que decreta do dia para a noite que tem que dar foco no ônibus, no transporte urbano, cria-se corredores, penaliza-se o carro, penaliza-se o táxi. Há um desequilíbrio nisso? Falta uma solução mais planejada nesse sentido? Sim, eu acredito que a solução seja uma solução que eu chamaria de integrada, multidisciplinar. Ela depende eu acho que colocaria em 3 esferas, né? A gente depende de encarar isso aí como uma questão de planejamento, que tem que ser um planejamento adequado, etc. A gente pode expandir mais esse ponto. E isso, quando você fala em planejamento, é o planejamento governamental e privado também, quem constrói, quem muda a cidade, desses 2 polos, ou é só governo que você está dizendo? Não, aí a gente vai até entrar depois na questão comportamental, mas eu acho que tem que ser adequado e inclusivo. Então, a sociedade não se faz só com o Estado representa as pessoas, e o papel de quem representa no Estado, que é o governo, é mediar os anseios e necessidades da população que ele representa e, digamos assim, a capacidade de ajuda, de auxílio e o papel social dos grupos econômicos que vão, digamos assim, concorrer para melhorar a ocupação urbana. Então, o planejamento tem que ser participativo, inclusivo, e, é claro, contar com a parceria dos setores público e privado e também com os diversos setores econômicos, porque a gente não vai solucionar a mobilidade pura e simplesmente pensando em transporte. A gente tem que pensar, como você bem colocou, no urban design como uma visão, digamos assim, integradora do transporte, do planejamento do zoneamento, da questão de que motores econômicos vão movimentar essa sociedade nesses, digamos assim, deslocamentos. Por que ela se desloca? Então, os motores econômicos que podem ser parte desse policentrismo urbanístico que nós advogamos. Muito bem, o segundo ponto, qual que seria? A segunda esfera é a esfera do investimento. Então, não adianta você ter um planejamento adequado se você não tiver o investimento ali. Dinheiro para realizar. Dinheiro para realizar. Esse dinheiro não tem que vir pura e simplesmente do setor público ou privado, mas tem que concorrer de uma maneira inteligente para solucionar o problema. Então, nós vamos colocar parcerias público-privadas são bem-vindas. Sim, eu acho que o papel do Estado, por exemplo, é de mediar. Então, você fala, hoje no Brasil tem muita concessão de estradas, concessão até já está falando de via urbana, se questiona a legalidade de uma concessão urbana dentro do espaço público, uma via urbana. Eu acho que, dependendo de como isso seja mediado, pode sim ser benéfico para a população. A longo prazo, pode melhorar economicamente as oportunidades, e eu não fecharia as portas para essa oportunidade dessa parceria público-privada também no espaço das cidades, né? A outra coisa é utilizar os recursos que existem, e o Brasil cresceu economicamente na última década, por uma conjuntura social, por uma conjuntura internacional também, e a gente talvez possa aproveitar melhor. Você citou a questão do modelo automóvel e do IPI, né, que foi utilizado por algum tempo aí para incentivar o quê? Eu tenho um parque industrial instalado já desde a época do Juscelino, ampliado várias vezes, e que é um empregador reconhecido no Brasil. Então, eu consigo ali, com 5, 10 anos, utilizar aquela mesma estrutura instalada para rodar a economia, crescer o PIB, mas eu estou, digamos assim, deixando de fazer coisas que a longo prazo eu deveria estar fazendo. Então, esse imposto todo que o brasileiro pagou para ter carro e que o governo abonou com relação ao IPI, não poderia de alguma maneira
digamos assim, canalizado também para o transporte público? Quer dizer, não basta dar o incentivo, não basta estimular aquela indústria. Com o que se recolhe a partir disso, tem que, paralelamente, você investir em outras coisas que vão ajudar na solução. Até porque, eu acho que é bom fazer uma parte aqui, que as pessoas querem ter um carro, sonham ter um carro, é um direito ter um carro é gostoso, né? Você poder pegar um sábado e sair com seus filhos passear, é muito bom. A questão é a sua necessidade ou não de você usar aquele carro todo dia, o dia inteiro para se deslocar. Claro. Isso é uma questão que vai envolver comportamento e o contexto do E aí entra na tua terceira esfera, que é o comportamento. Isso. A questão do comportamento também é do contexto, porque o homem é o homem em suas circunstâncias. Se você está numa cidade americana que não tem um ônibus, só tem um de 1 hora, e que tem ali uma facilidade para o automóvel, você vai utilizar o modal automóvel. Então, mas se existe aquela infraestrutura, você pode optar. Então, o comportamento parte assim. O que é que eu posso fazer pela mobilidade urbana e não o que eu posso só esperar o reivindicar do poder público como solução. Então, se eu, por exemplo, eu tenho a felicidade de poder usar o transporte público para ir e voltar do trabalho diariamente. É a qualidade que eu esperava do transporte público? Não. Poderia ser melhor. Mas eu já coloco, como você disse, o modal automóvel para mim seria mais problemático do que o desconforto que eu passo no transporte público. Então eu estou escolhendo o menos pior. Mas eu gostaria de fazer essa opção como eu fiz por muito tempo. Que era numa cidade, eu morava fora, eu morei em Londres muitos anos e eu passei muitos anos sem automóvel, apesar de toda a minha vida antes disso eu ter usado o automóvel. E você, é engraçado, o mais curioso quando você vive em cidades da Europa, grandes cidades da Europa e dos Estados Unidos, é realmente que você não sente falta do automóvel, até você fica feliz, cara. Né? Você viaja, você passa 15 dias viajando, você fala assim, uau, eu fiquei 15 dias, nem táxi eu peguei, eu andei a pé, de metrô, de ônibus. E o custo, né? O custo também é muito menor. Eu não sei se a gente tem tempo para expandir, mas essa questão de como Londres gerencia o transporte é um exemplo que todos deveriam dar uma... Você estudou esse modelo lá? Sim, eu trabalhava na Halcro, que hoje é parte da CH2M Hill, a empresa para a qual eu trabalho. E lá nós tínhamos muito forte setor de transporte público, engenharia e planejamento urbano. Então eu tive muita oportunidade de trabalhar com isso. Depois trabalhei em alguns projetos no Brasil também, pela Halcro e agora pela CH. E sempre tive em contato com essa questão de infraestrutura de transporte. Muito bem, nós vamos chegar lá. A gente está entrevistando no UrbanView de hoje o arquiteto urbanista Guilherme Costa. E já que a gente vai entrar nesse assunto que ele começou aí a desenhar, eu vou primeiro perguntar para ele traduzir para todos nós, vocês que estão nos assistindo, o que é esse conceito chamado Urban Design? Tá bom. Eu fui estudar Urban Design, na verdade, eu formei em arquitetura e urbanismo, né? E existe o currículo, né, escolar, né, a grade, né, das faculdades, das universidades latino-americanas, espanholas, etc., é um treinamento de arquiteto urbanista. Então você tem uma visão mais global. Em alguns países do hemisfério norte, e a Inglaterra é um deles, e muitos países da Europa, separou isso. Então tinha o planejador, né, e o arquiteto. E o planejador foi focar na questão de zonear, as oportunidades dos equipamentos urbanos, equipamentos públicos, e fazer digamos assim, uma leitura geográfica quase do espaço. E os arquitetos, por sua vez, estavam focados no edifício, na edificação, como atendendo às necessidades dos seus usuários. Então, também a questão do transporte, que foi crescendo na década de 60, na Inglaterra, por exemplo, a minha experiência é maior porque eu passei muito tempo estudando isso lá, e foi lá que eu estudei Urban Design. Eles focaram muito nessa questão da fluidez do tráfego. Então, a Inglaterra é o reino, literalmente, dos roundabouts, das rotatórias. As rotatórias foram uma invenção de, digamos, fazer o tráfego fluir sem os sinais, né, os semáforos, e aquilo ali, por muito tempo, foi divulgado. Então, o espaço público passou a se desvirtuar também, porque arquitetos focando na arquitetura, os planejadores e os transport planners focando na questão do espaço. Então, o que é que o Urban Design veio fazer? Veio unir essas duas coisas. Voltou para unir essas duas questões. É muito legal ver uma rotatória na Europa e ver uma rotatória como é utilizada aqui, né? O comportamento é absurdamente diferente. Assim, não deu a graça da risada não aqui, deu. Porque a rotatória no Brasil é tão complicado em termos de criar trânsito quanto um farol de trânsito. É uma coisa impressionante. E lá funciona com uma facilidade absurda. Pois é. A questão também da educação, comportamento, o que eu posso fazer para o contexto, né? Bom, uma outra questão do comportamento é a questão de você conhecer um pouco o comportamento do planejador. Então, estudar o Urban Design, que é justamente pensar a rua, né, o espaço público,
ele é justamente aquela, assim, ele é definido pela moldura dos espaços privados. Mas você tem aquele limite ali, quando você vai para o espaço público, né, você tem que se sentir, digamos, parte daquilo. E não você entrou num carro, vai para um shopping center para poder desempenhar as funções de comércio, de serviço, etc. Você vai a um shopping, você pega um engarrafamento e volta do shopping. Você vai ao trabalho. Então você não usa a cidade como a cidade era utilizada antes dessa questão do automóvel e tudo mais. Né? Você acredita que desses 3 pontos, dessas 3 esferas que você citou aí, planejamento, negócio, investimento, né, aporte, recurso, etc. e tal, que seria o segundo, e terceiro, comportamento, eu sei que os 3 são interligados, os 3 têm a mesma importância, mas na tua opinião, o que prejudica mais o Brasil? Qual dos 3? Bom, eu acho que é difícil definir, viu? É difícil. Se a gente colocar na balança, eu acho que um sem o outro realmente não se equilibra. Mas a questão que eu sugeriria para todos os participantes, os ouvintes aqui, é pensar primeiramente o que eu posso fazer para melhorar. Porque se você reivindica e passa, por exemplo, a tentar utilizar o transporte, você vai acabar gerando um contingente de gente que vai exigir aquilo, você vai provocar a necessidade de planejamento, a necessidade do investimento. Mas, é claro, o planejamento desacompanhado do investimento também não vai ocorrer. Né? E o comportamento também passa pela questão do conhecer, do mudar, assim, pensar fora da caixa. Né? Eu tenho uma solução, um problema, eu vou solucionar ele com o engenharia de transporte. Então o pessoal pega e coloca um viaduto muito grande naquele nó. Aí você desata aquele problema ali e debaixo do viaduto você gera um vazio urbano, que vai ser um problema de segurança, que vai ser um problema até de moradia de pessoas que são sem tetos, etc. Então, essa solução rodoviária, o urban design não vai defender. Ele vai defender o espaço público, é claro que existe uma hierarquização. As vias expressas, as vias de penetração, as vias locais. Então, toda essa hierarquia tem que ser respeitada. Claro que a cidade vai parar por menos automóveis que tenha, se todo mundo for parar em qualquer faixa de pedestre para todo mundo atravessar. Então, aquela questão de a via local, a prioridade do pedestre. E a via expressa, a prioridade do carro. Então, como é que está isso hoje? Está muito, como a gente chama, gray area. Ninguém sabe. Não está definido. E aí cria-se outro problema, né? Porque o pedestre acha que pode fazer qualquer coisa. E ele se joga na frente do carro. E nem sempre existe a possibilidade, se você está numa velocidade média de, sei lá, que é a média de São Paulo, 60 km por hora, né? Você pode colocar uma você não, média permitida, você quer dizer? Permitida, desculpe, muito bem colocado pelo Gilberto. Complicado. A média de São Paulo chega a bem menos. uns 10 km por hora. Então, o urban design, na verdade, é um conceito que, de alguma forma, vê a cidade para se tornar essa cidade um ambiente mais equilibrado e sustentável. Ele procura equilibrar os diversos fatores que tem nesse espaço público. Sim, e é claro que existe, o conceito de planejamento urbano é mais amplo do que o de urban design. O urban design vem pegar uma série de características de como construir o espaço, tanto do lote para dentro, tanto da edificação, de como essa edificação se relaciona com o espaço público que ele é lindeiro, como também com a edificação que está oposta, a questão da paisagem urbana, a questão dos marcos, a questão dos edifícios que devem ser de destaque, digamos assim, a leitura de um espaço urbano, como é que você facilita para que a pessoa se sinta confortável e que aquele espaço responda às suas necessidades, não só como ser humano, de sobrevivência, como também de interação social, de interação econômica. Então, o urban design é isso. Já o planejamento urbano, ele tem fatores da economia, a questão dos motores econômicos, a questão das necessidades dos equipamentos públicos, da infraestrutura urbana, que não é só de transporte, mas saneamento, de energia e tudo mais. Então, o planejamento urbano é uma coisa maior, na qual o urban design também para a qual contribui, e é por ele que passa a solução. Mas a gente poderia dizer que o urban design tem uma visão mais sistêmica, mais... Sim, o urban design ajuda a sistematizar e a dar às ruas, pelo menos, ou aos espaços públicos, uma característica que ocorre para melhorar o papel desse espaço público dentro do contexto urbano. Então, o urban design não vai advogar soluções somente de fluidez do tráfego, por exemplo. Porque o contexto de São Paulo, por exemplo, o paulistano muitas vezes vai dizer colocar mais vias, tem mais carro, a resposta é colocar mais vias.
Então, se você coloca mais vias, se vende mais casas, daí a 5 anos já está congestionado de novo. Então, a solução não passa simplesmente por escoar o trânsito. Mas você vai dizer, tem gargalos que precisam de engenharia de tráfego, engenharia de geometria rodoviária? Sim, claro que tem. Mas não é só isso. É a questão de mexer no conceito, e o Urban Design ajuda a interpretar isso, da função do espaço público e do espaço privado e como organizar os vários núcleos urbanos ao redor de centros, maiores, menores, locais, etc. Muito bem, nós estamos entrevistando no Urbanville de hoje o arquiteto urbanista Guilherme Costa. Guilherme, eu queria compartilhar assim, uma impressão que eu tenho, que às vezes é impressão minha, confesso, e de muitas pessoas que eu converso, com uma certa desesperança, um certo pessimismo em relação ao futuro da cidade, né? Você encontra as pessoas muitas vezes falam assim, eu quero ir embora de São Paulo, eu quero ir embora do Rio, não aguento mais isso daqui, é segurança, poluição, enfim. O pessoal, de uma certa maneira, generalizando aqui propositalmente, sente uma certa desesperança em relação à vida no grande centro urbano. Agora, vocês falam na questão da regeneração urbana, né? Tem aqui, inclusive, quando você mandou um material para a gente, você colocou o exemplo de iniciativas como a Nova Luz e o Shanghai The Bund, é isso? É isso. Então, eu vou pedir duas coisas agora para você desenvolver. Um pouquinho esses exemplos, que são essas iniciativas da Nova Luz e Shanghai The Bund, né? The Bund. E é possível, depois que você citar um pouquinho desse exemplo, é possível, a gente pode ter otimismo e esperança que será feito um trabalho de regeneração urbana em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro? Sim, a regeneração urbana é uma coisa muito interessante, né? Porque para recuperar essas áreas da cidade que não estão mais tão disfuncionais, vamos assim dizer, e com isso também gerar oportunidades para melhorar a mobilidade. Então a regeneração urbana não foca só isso, mas ela promove, né, ela facilita a mobilidade no momento que ela cria essa, digamos assim, esse dinamismo local que pode facilitar os deslocamentos. E primeiro é interessante entender os motivos desse declínio, né? Pode ocorrer por diversos motivos, pode ser um motor econômico que deixou de estar, né? A transferência de um grande polo industrial que dava empregos a uma cidade e que se transferiu, e aí esse tecido urbano entra em declínio. Ou até, eu posso dar um exemplo, na Bahia, o setor, as cidades que viviam do setor cacaueiro, quando esse entra em declínio, as cidades caem, as suas zonas se degeneram, né? E precisam de regeneração. Então passa por entender como ela declinou, e aí, então, incentivar essa regeneração com uma visão moderna, que é o seguinte: não adianta você regenerar só fisicamente, você tem que regenerar socioeconomicamente e dar sustentabilidade. Ou seja, como é que aquilo vai sobreviver com as suas próprias pernas? É claro que uma cidade é um sistema de várias áreas que interdependem, mas ela tem que ter uma lógica em si mesma. Por que ela existe? Porque se ela existir dependendo de, digamos, um turismo sazonal, ela só vai existir sazonalmente. Ou então vai depender de um subsídio estatal para ela sobreviver. Que é o exemplo, por exemplo, de Salvador. Na década de 80 foi feito um projeto lá de regeneração do centro histórico, mas que foi muito físico e não contou com essa coisa econômica que dá a sustentação. Então, Nova Luz, por exemplo, é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, cujo projeto não foi realizado por nós, mas nós temos conhecimento, um projeto bem feito, um estudo muito bem feito, para, digamos assim, dar àquela área um uso misto que possa responder às necessidades da população mais carente, que também mora lá, e atrair empresas e atrair novas unidades residenciais e dar um dinamismo àquela área. Eu sei que esse estudo está concluído e eu quero ver ele acontecendo, assim, eu acho que falta alguma coisa do ponto de vista de viabilidade, etc., mas é uma iniciativa louvável. O The Bund eu falei porque é uma iniciativa que a Halco, a empresa para a qual eu trabalhei, desenvolveu lá em Xangai, né? E usamos como comparação o que aconteceu em Londres, porque Londres na década de 80 estabeleceu um novo CBD, o chamado Canary Wharf, que era para edifícios mais altos, um centro de negócios financeiros, né? Como tem Downtown New York e tudo mais. E aí o centro tradicional, a City Londrina, precisou de alguns incentivos de alguma atividade, porque senão a concorrência por espaços novos e mais baratos iam talvez esvaziar aquilo ali. Então houve todo um trabalho de suporte e nós interpretamos isso, fizemos uma comparação com a mesma coisa que aconteceu com Xangai. Eles criaram
ao leste do Rio, um novo distrito, que vocês sabem se desenvolveu nos últimos 20, 30 anos de uma maneira assim assustadora, com edifícios altos e com um dinamismo global, que a Xangai mais tradicional, antiga, sofreria e entraria em declínio. Então foi feito um trabalho de interpretação desse tecido urbano, as edificações que deveriam ser demolidas para dar lugar a novas edificações, as que deveriam ser preservadas, e que tipo de economia iria rodar aquilo ali. Nós fizemos um master plan que posteriormente foi implementado por outros, pelo próprio cliente, que era uma autoridade lá da China. E um outro exemplo que eu acho muito interessante, não tem nada a ver com a nossa empresa, mas eu li recentemente um estudo de caso da cidade de Boston, que o Distrito Central também tinha entrado em declínio, e eles fizeram uma coisa muito interessante. Por iniciativa do município, eles estabeleceram como se fosse um concurso para empresas que eles chamam de Lean Organizations, que são empresas mais novas, essas chamadas Innovation District, foi o que eles criaram. E eles estabeleceram prêmios para os colocados de incentivos fiscais, desde que eles se estabelecessem na área como uma empresa que associasse pesquisa e desenvolvimento e as chamadas startups, que são empresas mais leves, que lidam com tecnologia, ou com informática, ou com serviços para a população, que dependem de tecnologia móvel, computação, etc. E com isso eles conseguiram atrair essas empresas que se comprometeram a colocar essa infraestrutura em troca de infraestrutura pública e incentivos fiscais. Então 125 empresas foram finalistas, ganharam esses prêmios e estão se estabelecendo na área central de Boston, no chamado Innovation District. O que você vê que aí, pelo que você me conta, me parece a importância do poder público, né, desse governo, como papel transformador, estimulador, recuperador de tecidos urbanos. Ele pode induzir que determinadas áreas sejam total e completamente recuperadas e renovadas e impedir que determinadas áreas se deteriorem. Sim. Precisa haver uma vontade política e uma atuação clara de propósitos, um conjunto de ações para que isso aconteça. Claro. Pelo menos o exemplo que você está me dando de Xangai e de Boston, né? Sim, sim. E é claro que essas empresas, a municipalidade foi aconselhada por especialistas em economia, em planejamento urbano, em transporte, para poder estabelecer um framework em que essas empresas, digamos que aquilo seja viável, não fique no papel. Não adianta você fazer fisicamente, você vai ficar recuperado assim. Aí tem lá todo o desenho do que vai ser feito fisicamente, se aquilo não tiver um suporte, por que existir, como aquilo vai se implementar. Então, o planejamento, ele não é só urbano, ele é planejamento econômico, o que nos leva até um outro trabalho, não sei se você gostaria de tratar, esse que nós estamos acabando agora, o trabalho lá na região metropolitana de Belo Horizonte. Sim, nós estamos aqui, Planejamento Urbano Regional Integrado. Ele vai falar sobre o exemplo do Master Plan Econômico, que foi feito para sedes Minas Gerais. Esse é aquele projeto do governo de Minas Gerais para a parte administrativa? Na verdade, isso faz parte do projeto deles, o Centro Administrativo de Minas Gerais se deslocou para um novo Isso sítio. está sendo construído lá. Mas isso é mais do que isso. A sede é a Secretaria deles de Desenvolvimento. A sede então é a Secretaria de Desenvolvimento. Eu acho que é sede, não tenho certeza do S, mas é Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Pode ser Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Esse trabalho foi realizado em conjunto com a Urban Systems e envolveu um planejamento para desenvolvimento urbano e econômico da região metropolitana de BH, a partir do conceito que a gente já abordou aqui no Urbanville, que é o conceito do aerotrópolis. Sim. Aerotrópolis é um dos principais motores econômicos desse plano, né? Aerotrópolis digamos assim, um conceito novo, tem uma pessoa que estabeleceu esse conceito, é um doutor americano, ele chama-se John Cassava. E é um conceito que se tem divulgado no mundo e utilizado comparativamente com o que aconteceu, como você falou, Sandro, quando as ferrovias se implantaram e onde estava a estação, um dinamismo todo novo se implementou naquela área. Depois vieram a questão, todo o desenvolvimento em função do trem, né? E hoje, e antes disso, em função dos portos. Porque quando o modernismo veio lá no século XVI e estabeleceu as navegações, a circunnavegação, a questão da Companhia das Índias, que a Inglaterra como o Império Mundial e tudo, as zonas portuárias onde se estabeleciam aquelas zonas portuárias,
era um motor econômico local, informal ou formal, né? Então, hoje o que se advoga é que os aeroportos também estão desempenhando esse papel, porque ele interliga e faz mais próximo áreas do mundo, né? É um mundo aldeia, porque você consegue alcançar hoje em 8 horas, você está ali, você num dia só. Esse projeto do Master Plan Econômico para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, que foi um trabalho feito em conjunto com o Urban Systems, conta um pouquinho rapidamente como é que vocês montaram esse trabalho, o que vocês previram nesse trabalho? Bom, tratava de dar uma direção à região metropolitana de Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte, e o trabalho que nós fizemos cobriu uma série de municipalidades e municípios que formam essa região metropolitana. Então, o trabalho da Urban Systems foi interessantíssimo, porque consistia em levantar os dados existentes das dinâmicas econômicas locais para poder, então, interpretá-los e poder fomentar, digamos assim, incentivar e planejar em função desses setores econômicos e gerar uma estrutura policêntrica de motores econômicos. Então, a Aerotrópolis do aeroporto de Confins seria uma dessas economic engines, que vai fazer com que todo um setor de apoio aí, de comércio, de serviços, de pessoas que têm residência, e tem a residência gera a necessidade de equipamentos públicos, tem o setor de educação, o setor de saúde. Então, aquilo é uma estratégia para que esses vários setores levantados, interpretados e planejados possam florescer. E florescer como? Com a infraestrutura, e aí eu vejo aquela questão, será que o investimento que se fez no carro para rodar um modelo que já existe não poderia ser ampliado? Eu acho que Minas Gerais é um bom exemplo para a gente seguir, ver o que vai acontecer aí com esse Aerotrópolis de Minas e o Master Plan Econômico. Muito bem, o Urbanville de hoje está recebendo aqui o arquiteto e urbanista Guilherme Costa. Nosso programa já está praticamente chegando no final, então vou pedir para a Sandra consultar aqui ao vivo o resultado da nossa enquete e saber a sua opinião sobre a questão da mobilidade urbana. Pois é, olha que interessante o resultado da nossa enquete. A pergunta era: os congestionamentos cada vez maiores são um retrato da falência do modelo de mobilidade atual? 11% disseram não. Os congestionamentos sempre fizeram e farão parte da vida humana. Urbana, perdão. Urbana, exatamente, Gilberto. 42% disseram em termos. Medidas simples como flexibilização do horário de trabalho e pedágio urbano podem resolver. E a maioria, 47%, diz sim, chegamos à exaustão do modelo centrado no automóvel. Só repetindo rapidamente, claro. Chegou à exaustão do modelo centrado no automóvel, quantos por cento? 47%. E então, em termos? Em termos, 42% e 11% não. Aí, quer dizer, não chega a ser uma maioria absoluta e acachapante, né? Quer dizer, Não, mas um certo reflete... equilíbrio entre sim, chegamos à exaustão do modelo central no automóvel e em termos medidas simples podem resolver. O que você acha? Concorda? Não sei, deram que exemplo, flexibilização de horário de trabalho, pedágio urbano, rodízio. Farinha de condão, que ela gosta de se vestir de fadinha, aí resolvia tudo, né? Mas a solução, uma solução mágica não existe, né? Eu acho que é tentar, através desses processos, dessas esferas, planejamento, investimento e comportamento, buscar soluções que, se não globais ou para toda a cidade, que elas possam ir testando e aprovando com a população, porque você não vai ter nenhuma solução sem o apoio popular, né? Então, se a solução do corredor, vocês até falaram numa entrevista recente aqui com a Natália, a Natália da Cidade Natália Garcia, Cidade para as Pessoas. Então, se não deu certo, às vezes o planejamento sai do papel e vai para a implementação e não deu certo, mas não vamos jogar aquela ideia fora, vamos voltar, ver o que deu errado, aperfeiçoar, utilizando essa questão. Planejamento integrado, multidisciplinar e com a participação inclusiva, né, que inclua as pessoas, que as pessoas usam a cidade. As cidades são para as pessoas, não são para os carros. Maravilha! A Sandra vai contar agora pra gente quem iremos receber na próxima edição do Urbanville, na quarta-feira que vem, ao vivo, aqui na AltV. Não percam, então, no próximo Urbanville vamos conversar com Luiz Piscini, da COA, sobre possibilidades de exploração do mercado imobiliário de alto padrão, focado em grupos específicos dentro das áreas já adensadas. Então, estamos combinados, nos vemos no próximo dia 26, quarta-feira, às 17h15, aqui no Urbanville. Até lá!
Muito bem, Guilherme Costa, arquiteto urbanista, líder da equipe brasileira da CH2M Rio em programas urbanos. Eu já deixo um convite aqui para ele fazer um programa para ele contar só sobre a experiência de Londres. O tema do programa, Sandra, vai ser o que Londres pode ensinar a São Paulo em termos de planejamento urbano e de mobilidade. Topa? Ah, sim. Tá, Eu acho que nós podemos ir até Londres para conhecer isso tudo. Aí seria melhor ainda ao vivo, né? Mas agradeço muito a tua presença, Guilherme, aqui. E esperamos encontrar você numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Gilberto, Sandra. Parabéns e sucesso. Muito bem, o Urban View volta na semana que vem, quarta-feira, 17h15, ao vivo. Até lá.